Papo Aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Ontem uma manchete do estado de São Paulo dizia que cresce o número de brasileiros que vivem com idoso em casa. Agora, mais do que isso, né, cresce o número de idosos no Brasil. Olha que coisa boa, né? A gente que teve aí um período de que as pessoas, a expectativa de vida das pessoas era menos até de 60 anos, né? Hoje a gente está com uma expectativa de vida maior, mais de 70 anos, mais idosos, e as pessoas estão demorando mais a sair de casa, né? Os jovens, por isso que os idosos têm mais companhia também. Claro, atrelado isso, a questão econômico-financeira e a renda dos idosos. Esse programa de transferência de renda, de amparo social, de regras da Previdência Social que permite que o idoso ele se aposente, veio trazer um alento muito grande para as pessoas nessa idade, né? Claro que um salário mínimo que se recebe ainda não é tudo, mas ajuda, viu? Ajuda sim. E por isso que os idosos, inclusive, estão sendo mais cuidados. Em algumas famílias representa ali a única fonte de renda da família, então a gente tem que cuidar bem, né, para que o idoso não morra e leve junto aí a renda da família. Então essa é uma questão que está fazendo com que também os idosos sejam mais cuidados. Agora veja bem, o levantamento do IBGE apontou uma coisa interessante, né? As pessoas com mais de 60 anos representam hoje quase não, 14,7% da população residente no Brasil, ou em números absolutos, hoje os idosos acima de 60 anos são 31 milhões e 230 mil pessoas. Temos 31 milhões de idosos no país. Para os senhores terem uma ideia, em 2012, a gente tinha 22,34 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando na época 11,3% de toda a população. Hoje nós temos 31 milhões, crescimento de 9 milhões, enquanto outras faixas de rendas estão realmente diminuindo, né? Então, acho que é um avanço considerável, né? E muitas coisas estão por trás disso. Por exemplo, a melhoria no sistema de saúde é inegável. A gente desconhecer que há muito tempo atrás o sistema de saúde era precário, as pessoas morriam cedo com doenças tão comuns e que não tinha, às vezes, como se cuidar. Melhorou o sistema de saúde, como consequência também melhorou a qualidade de vida, né? Melhorou tanto na questão de saúde, como de outras questões, como, por exemplo, mais atividade física para a terceira idade. Hoje é comum você ver pessoas mais idosas andando, indo nas academias, praticar pilares ou coisas semelhantes, né? Isso faz com que as pessoas, inclusive, trabalhem mais ainda. Ou seja, não só pela questão da confiança que se tem no idoso hoje, mas também porque a saúde está melhor e a gente vai trabalhar, né? Então, os meus 67 anos, por exemplo, não me inibe de fazer, por enquanto, absolutamente nada, né? A gente corre, sobe, desce, canta, toca, faz poesia, mas também trabalha, né? E vamos aí para alguns municípios fazendo consultoria, assessoria e por aí vai. E esse trabalho dignifica, esse trabalho dá ocupação útil também à cabeça das pessoas, né? Imagine você amanhecer o dia e tá ali sem ter o que fazer, sem ter um horizonte, sem ter nada. E você começa a trabalhar, se começa a confiar mais nos idosos, né? A partir de uma prática que começa no Japão, por exemplo, né? Que confia intensamente nos idosos. O idoso é soberano, é rei, é um poço de experiência, assim que a gente tem que ver o idoso. O idoso é um poço de experiência, tem experiência para passar para essa juventude.
Então, consequência disso tudo, a gente teve uma redução da mortalidade desse grupo de idosos, né? E se a gente vê que a queda da natalidade também está caindo, ou seja, praticamente esse povo mais jovem, mais idoso que vai praticamente povoar o mundo, né? Claro que isso vem a questão previdenciária, mais gente usando mais tempo, a questão da aposentadoria, e etc, etc e tal. Agora, por outro lado, vejam, senhores, a população mais jovem, né? Em 2012, para a gente comparar aí 10 anos, que esse estudo aqui é de 2022, 49,9% dos residentes no Brasil tinham menos de 30 anos. Em 2022, 43,9% dos moradores que tinham menos de 30 anos. Veja que tem uma queda aí acentuada em termos percentuais, né, da população jovem. A população jovem está sendo reduzida. Isso é uma consequência da redução da natalidade, né? A gente é de um tempo aí que as pessoas tinham 13, 14, 15, 12 filhos, né? Era assim, fora os que morriam, que não tinham a saúde que cuidasse, né? Se tinha 10 filhos, tinha 12 filhos e depois terminava alguns ainda morrendo por causa disso, né? Você quer ver uma coisa? Que depois alguém manda aí, quem tem famílias grandes, né? Manda aqui pra gente. Eu tive 10 filhos, tive 12 filhos, tenho 12 irmãos. Manda aqui pra gente, só pra gente se situar um pouquinho nisso. Então, antigamente era assim. Hoje não. Hoje a média de nascimentos por família é menos de 3 hoje. Você sabia disso? Era 4, passou para 3, agora é 2,3, 2,4 por família. Ou seja, tem família que tem 3 filhos, tem outros que tem 2, tem outro que só tem 1. Então essa média aí dá 2,3 por família. Ou seja, um horizonte que a gente vai ter, claro, menos jovens para o futuro, menos idosos, etc. E tá assim, né? Seja por uma questão de limitação financeira ou não, as pessoas estão evitando ter muitos filhos, né? Então isso faz com que a nossa população de jovens também vá reduzindo e, consequentemente, no futuro tão logo também a gente vai ter pessoas vivendo mais, por isso que a quantidade de idosos ainda vai demorar um pouquinho, mas no futuro a gente também vai ter menos idosos. Isso tem reflexo grande, né? Imensos, né? Por exemplo, na educação, no número de escolas, no número de professores e etc. E todos os setores, enfim, né? Então, portanto, é uma reflexão que a gente traz sobre a população idosa hoje, que cresceu muito, temos muitos idosos, e esses idosos têm a força, têm o pensamento, têm a experiência que a gente, antes que todos se vão, a gente teria que aproveitar muito dessa experiência para poder passar para os jovens que aí estão. Então é isso, e esse foi o nosso papo aberto de hoje.